da dialética. Mãe Coragem estava de frente de uma contradição. Ou vendia sua carroça para salvar o filho e perdia seu sustento, ou permanecia com a carroça e Queijinho era fuzilado. Ao titubear na barganha para a carroça, a vontade da mãe e a vontade da comerciante debateram-se. Não podendo denunciar-se perante os soldados que fuzilaram Queijinho, ao olhar o corpo, Mãe Coragem nega conhecer o filho. Novamente, a vontade da mãe e a vontade da comerciante debatem-se. Acontece aqui um gestos. Hoje, iremos deliberar sobre a peça A Vida de Galileu. O acusador diz: a peça carrega diferentes aspectos de um teatro dialético e materialista, que se opõe ao teatro dramático aristotélico. Isto está ligado a uma perspectiva comunista do dramaturgo. O mesmo observa o teatro de um ponto de vista não ilusório. Desconstrói o tão belo encantamento da ação dramática. Na peça em questão, por exemplo, cada cena obtém a própria epígrafe e se fecha em si mesma. Ou seja, cada cena é independente, podendo ser livremente movimentada dentro do conjunto da montagem. Além disso, o personagem contextualiza-se historicamente e apresenta diversas contradições, o que claramente se opõe ao herói clássico, ao herói romântico de uma peça bem feita. Brecht, em resposta, afirmou: o princípio do meu teatro, senhoras e senhores, é somente a diversão. Nada mais que isso. Para isso, desenvolvi técnicas e conceitos dialéticos, sim, mas com a perspectiva de divertir um público da idade científica. Imagina se eu, Bertold Brecht, ia querer uma atividade do meu espectador que não fosse consumida pelo drama, para que ele pudesse adotar uma atitude crítica perante a contradição narrada no palco. Um gesto que sintetiza uma situação social da personagem e, ao mesmo tempo, a contradição a que ela está de frente. Um grito mudo. Procuramos Mãe Coragem para uma entrevista. Eu gostaria primeiramente de anunciar que acabo de abrir a loja Mãe Coragem para Guerras e Barbáries, na Deep Web. Lá você pode adquirir qualquer produto para alimentar uma guerra capitalista injusta. Atualmente estou atuando principalmente na Síria e Palestina. O preço varia conforme a necessidade, vendo para quaisquer exércitos. Mãe Coragem, a senhora chegou a ter contato com o dramaturgo Bertolt Brecht? Sim. Tivemos inclusive mais 2 filhos, perdidos na guerra do Irã. Brecht me explicou que quando eu soltei aquele grito, o grito mudo, era uma atitude que causava estranhamento, algo que ele chamou de efeito V. Esse estranhamento, causado por uma atitude contraditória como um grito sem som, obriga o espectador a distanciar-se da minha personagem ou minha pessoa e perceber a contradição social que possibilita aquela atitude. Dessa forma, dizia o Brecht, eu era enxergada como uma construção histórica. Historicizar a cena é mostrar que o ser social é quem domina o pensamento. Ou seja, as atitudes que eu tomo têm a ver com as circunstâncias e o meio onde eu vivo. Para Brecht, a senhora era uma personagem dialética? Com certeza. Principalmente pela minha relação com a guerra, Uma relação de destruição e, ao mesmo tempo, de codependência. Tanto eu preciso da guerra para vender produtos e criar meus filhos, quanto a guerra precisa de mim para abastecer os soldados. O problema é que meus filhos foram sendo perdidos um a um e todos eles morreram. O primeiro ponto é que a música na dramaturgia brechtiana não tem função de ilustrar ou de intensificar a ação dramática, mas sim de opinar sobre ela, de acrescentar e facilitar a interpretação do texto. Ela assume uma posição diante da encenação. Por exemplo,
Na peça didática Aquele que diz sim é aquele que diz não, quando eles cantam, o mais importante de tudo é aprender a estar de acordo. Muitos dizem sim, sem estar de acordo. A música está tomando um partido dentro do espetáculo. Ela está argumentando contra a ação de seguir cegamente a tradição. E tem uma relação dialética também com os personagens. Em Mãe Coragem, por exemplo, eles cantam para situar quem são. Ao cantar no início da peça, eles têm que marchar para a batalha, pois que marchem calçando bons sapatos. A canção está introduzindo uma perspectiva objetiva, utilitária, que vai resumir a personagem da Mãe Coragem. A música não apresenta somente a personagem, ela apresenta também a sua contradição. Bertolt Brecht distancia dramaturgia dos burguês, constrói o épico narrativo, o palco narra a escassez. Aqui a música é um gestos, não ilude desta vez. Contradiz e também narra as ações para vocês. Dialética materialista no teatro antiburguês. Mãe Coragem, Galileu, historicizados com sensatez. Tomem cuidado com o Hitler. Bolsonaro não vai gostar de um teatro cuja meta dialética é pensar, de um teatro cuja meta dialética é pensar.